Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de ciência, que tem como tema dinâmica da Terra. Então, o nosso planeta ele é formado por 3 camadas: núcleo, manto e crosta terrestre. O núcleo é o centro da Terra, o manto é onde quem cobre o núcleo e a crosta terrestre é onde nós vivemos. E na crosta terrestre é onde tem os continentes e as placas tectônicas. Nós vivemos sobre as placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas são soltas. Elas sempre estão se movimentando. Por que elas estão sempre se movimentando? Por causa do centro da Terra, por causa do núcleo, que esquenta, faz o vapor subir e faz com que essas placas se movimentem e esses continentes se movimentem também. Mas os continentes, nem toda a vida eles foram separados, eles foram juntos, como vocês podem verem aí na imagem. Há 250 milhões de anos, eles eram juntos. Aí eles foram se separando, porque essas placas tectônicas elas foram se movimentando devido ao aquecimento da Terra, né? E foram fazendo com que eles fossem se separando. Como vocês já podem ver na segunda imagem, há 180 milhões de anos, eles já estavam se separando. E hoje, como vocês podem ver nessa última imagem, eles vivem totalmente separados. Por causa de quê? Por causa das placas tectônicas que foram se movimentando devido ao aquecimento no centro da Terra, que foram fazendo com que essas placas se movimentassem e os continentes fossem se separando. E a cada dia eles estão se separando cada vez mais. Por causa de quê? Porque essas placas elas estão se movimentando cada vez mais. Existem muitas placas tectônicas, como vocês podem ver nessa imagem. A cada pontinho vermelho desse é onde tem uma placa tectônica. Como vocês podem ver, existem países, cidades que vivem à borda de uma placa tectônica. O que é na borda? No meio, entre uma placa tectônica e outra. Então, esses países, esses continentes em que vivem, ou que estão situados às bordas de uma placa tectônica, lá acontecem vários fenômenos. O primeiro que eu vou explicar para vocês, são as cadeias de montanhas. O que são as cadeias de montanhas? São quando duas placas tectônicas são comprimidas e erguidas. Então, quer dizer, uma comprime e a outra se ergue, como vocês podem ver na imagem. Então, um exemplo aí importante de cadeias de montanha é o Himalaia. Vocês podem ver na imagem. Outro fenômeno também que acontece nesses países, que vivem às bordas de uma placa tectônica é um vulcão, Ou os vulcões também, Não é, porque só não existe um, não, existem vários. Eles surgem nas bordas das placas tectônicas, isso quer dizer no meio entre uma placa tectônica e outra. Ali se forma um buraco, Que esse buraco é chamado de vulcão. Eles soltam a lava, que é o magma, que vem do centro da Terra. Então, é através desse buraco chamado de vulcão, que ele se localiza entre uma placa tectônica e outra, vem o magma, que vem do centro da Terra. Como vocês podem verem aí na imagem. Aí é a imagem de um vulcão, como é que tudo acontece. Outro acontecimento também, outro fenômeno que ocorre nesses países, nessas cidades que vivem à beira, de uma placa tectônica são os terremotos. Eles acontecem quando duas placas tectônicas se chocam. Isso quando as placas tectônicas estão se movimentando, uma se choca com a outra, uma bate com bastante força uma na outra. Então, esse choque, esse baque que existe entre uma placa tectônica e outra é chamado de terremoto. E eles causam grandes destruições, como vocês podem verem aí na imagem. Isso aí é um exemplo de um terremoto que aconteceu numa cidade que ela foi destruída por um terremoto. E existe um aparelho chamado de sismógrafo. Aí vocês me perguntariam, professor, e o que é o sismógrafo? O sismógrafo é um aparelho utilizado para registrar a hora, a duração e a intensidade dos terremotos, também chamados de abalos sísmicos. Isso aí
é o desenho, né, do sismógrafo. E por último, um dos fenômenos que acontecem lá, né, é o tsunami. Eu creio que todo mundo já escutou falar, né, no tsunami. São ondas gigantescas. Isso quer dizer, quando uma placa tectônica se movimenta, uma se choca com a outra, ou uma comprimindo, uma entrando dentro da outra, causa também o tsunami. Como vocês podem ver aí na imagem, ó. Aí é um tsunami, uma onda gigantesca, causando grande destruição numa cidade. Então, pessoal, essa foi minha aula de hoje de ciência sobre a dinâmica da Terra. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o assunto. Espero que tenham colaborado, que eu tenha colaborado com a aprendizagem de vocês. Um abraço bem forte e tchau!